entre nós. Assim também, como temos a certeza dos amigos espirituais que dirigem esta casa, que dirigem essa reunião. Aqui nos encontramos mais uma vez, Jesus, buscando o aprendizado, para que a gente possa, no convívio familiar, e onde a gente estiver, dar um testemunho de tudo que temos aprendido nessa casa abençoada. Abençoa todos nós aqui presentes, Senhor, encarnados e desencarnados. Que assim seja. E assim nós estamos passando a palavra para o nosso querido Emerson, com muito carinho e gratidão que ele está recebendo mais uma vez na nossa casa, né, Emerson? E dando sequência ao tema central, família, um convite ao amor. Ele vai trazer para nós o estudo hoje, que é Família, Laboratório de Experiências Renovadas. Que Jesus te ilumine. Vocês viram? A família é o seu primeiro compromisso com Deus. Convivência familiar do livro Vigiai e Orai. O irmão José, ele tem trazido várias observações para a gente, abordando as questões de relacionamento. O tempo todo, as obras dele, Vigiai e Orai, O Céu Te Escuta, De Ânimo Firme, Chamados e Escolhidos, ele tem trabalhado várias faces do nosso relacionamento. Quando ele encerra, depois se vocês puderem pegar com cuidado, convivência familiar, quando ele encerra colocando que é o nosso compromisso, o nosso primeiro compromisso, a gente começa a avaliar como é que estão as nossas relações. Agora eu tiro porque eu não aguento ficar parado, né? Então você imagina, como que estão as nossas relações dentro de casa? É o nosso primeiro compromisso. Vamos fazer uma avaliação? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá nos desenhos animados. Vocês lembram dos Super Amigos? Lembram? Lembra o nome da esposa do Super-Homem? Não? Ninguém lembra? Lois Lane é no filme, né? A jornalista. E no desenho animado, qual o nome da esposa dele? Não, todo mundo queria que ele casasse com ela, mas não casou. Sabe por que a gente não lembra o nome da esposa do Super-Homem? Não, porque não casou, né? Não casou, não. E o nome do marido da Mulher Maravilha? Também não casou. E o nome da esposa do Batman? Vocês pensaram no Robin, né? Mas não é, não. Futuramente a gente fala dessa relação. Você vê que super-heróis não casam. Super-heróis não casam. No filme, Super-Homem casou. A jornalista Lois Lane, no filme casou. Vocês notaram que depois que Super-Homem casou no filme, parou de passar filme de Super-Homem? Porque agora ele virou pai, ele deixou de ser super. Você imagina, ele está tendo que lidar com confusão dentro de casa, briga de filho, mal-estar no relacionamento. Vai salvar o planeta. Ele é chamado para salvar o planeta fora da Terra, outro planeta. Não dá. Tanto que na hora que ele casa, acabou. Super-Homem. Continuou só no desenho. Agora vamos pegar um outro exemplo. E o nome da esposa do Pato Donald? Margarida era namorada. Casou não, deve estar namorando até hoje. O Walt Disney já desencarnou, não casou o personagem dele. Tá claro? Está namorando até hoje. E o nome da esposa do Mickey? Minnie também está namorando até hoje. Você vê que os desenhos também não casaram? Alguns. Mas tem desenho que casou. Qual dos desenhos animados, qual deles parece mais com a gente? Que a maioria dos desenhos animados não casam. Os Flintstones é bacana, casaram também, né? Mas lá na Idade da Pedra. Tem os Jetsons, não tem? No futuro.
E no presente, qual parece com a gente? Simpsons, né? Nada de Simpsons. A família Addams. Vocês não estão querendo, não, porque estão achando eles muito feios, né? Eles são os que mais parecem com a gente, a família Addams. Aqui, você já notou que aonde vai a casa, eu acho que aquele desenho foi até inspirado em Paulo de Tarso. Onde vai a casa, vai uma nuvem de testemunhas que acompanha. Não tem isso no versículo de Paulo? Quando ele escreve lá aos Hebreus, no 12º capítulo, no versículo 1, fala uma nuvem de testemunhas que vos acompanha. Vai à casa da família Addams e vai a nuvem. É a gente. Aonde a gente vai, tem uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. A gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Se tem uma nuvem nos acompanhando, voltemos à orientação do irmão José. Trazendo para o núcleo familiar, é o nosso primeiro compromisso com Deus. Não importa em qual condição que está a nossa família. Não importa a pessoa que a gente elegeu, quantos filhos a gente tem, que relação que a gente está criando, o nosso primeiro compromisso com Deus é a família. Não quer dizer, porque tem muita gente que interpreta a caridade começa em casa. Então, enquanto a pessoa não começar a fazer caridade em casa, ela não faz fora. Não é isso não. A caridade começa em casa, mas se eu não der conta de fazer em casa, deixa eu fazer fora. Deixa eu fazer na casa espírita, na igreja evangélica, no templo budista, na igreja católica, deixa eu fazer vinculado a alguma ONG, eu vou fazer em algum lugar. Eu vou fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazer em casa, a pessoa chega e fala assim, vai querer dar uma de santo agora? Vocês já ouviram isso? Alguém já escutou? Já, não já? Você faz um movimentozinho de melhora, a hora que você falar que está indo, não, eu vou lá na casa espírita, que eu vou assistir a reunião, na hora que você chega com o perfil de gentilidade, você assiste uma reunião, vai querer dar uma de santo agora? Não vai querer dar uma de santo. Mas já que a gente está envolvido com a reunião, nós vamos lutar para melhorarmos. Isso não é santificar, é só melhorar. Para santificar ainda tem uma longa jornada pela frente. Mas o nosso primeiro compromisso com Deus é a família. Aí nós estamos falando da família imediata. Aquele que convive conosco debaixo do mesmo teto, a primeira família. Porque existe a família extensa. E existe a família que está fora do nosso núcleo. Mas é o primeiro compromisso com Deus, é a família. Qual? A do núcleo. Se nós cuidarmos da gente, a gente fica em condições de cuidar da família. Se nós cuidarmos da gente. E aí vamos pensar então no relacionamento conjugal. Nós temos 3 tipos de relacionamento conjugal: provacional, expiatório e de almas afins. Provacional, expiatório e de almas afins. E aqui eu não estou colocando nem de relacionamento hétero, pode ser relacionamento homo. Independente de ser hétero ou homo, provacional, expiatório e almas afins. Qual que predomina no nosso meio? Provacional, expiatório ou almas afins? Qual que predomina? Provacional? Quem acha que é almas afins? Quem acha que é expiatório? Aqui não adianta eu perguntar, porque o povo não levanta a mão não, né? Não? Então tá, então já que vocês não levantam, você acha que predomina os 3? Todos os 3 pode ter na terra, mas o que mais tem? Não. Você acha que o expiatório é o que tem mais? Você também acha que é o expiatório que tem mais? Quem acha que tem almas afins que tem mais? Você sabe o que é alma afim? É aquelas almas gêmeas. Metade da laranja. Então a metade, olha ali, quando a metade está azeda e a outra é serra d'água. Não combina, mas não combina. Aqui, olha o que Emmanuel fala sobre almas afins. Raríssimos são os casais que estão encarnados hoje na Terra e representam alma gêmea uma da outra.
e estão juntos. Raríssimos são os casais que estão encarnados hoje na Terra e representam a alma gêmea uma da outra e estão juntos. Raríssimo. Eu estou olhando para vocês desde a hora que eu cheguei aqui. Ninguém está com cara de raríssimo aqui. Então, olha, se vocês estão junto com alguém, já não é alma afim. Sobraram dois, expiatório ou provacional. O expiatório é aquele que gera sofrimento. É aquele que traz dor constante, é aquele que traz preocupação insistente, é aquele que você tenta se libertar e não consegue, é aquele que você obsedia, que te obsedia também, é um desastre. Expiatório, sofrimento. Tanto que a palavra é expiação, expiação com X, expiação com X. Não é expiação com S, não. Tem muita gente olhando expiação com S, né? Que expiar com S é espiar a vida do outro. É expiação com X, que já é uma incógnita, já é sofrimento. Olha, tem muito casal em sofrimento hoje na Terra, tem muito casal em sofrimento, tem muita relação expiatória, mas o que predomina é a provacional. Pegando as nossas relações, a gente muitas vezes sai de uma relação, separa, se casa com uma outra pessoa. Daí a pouco, 3 anos, 5 anos, 8 anos, começam as discussões, começa a mal-estar. Provacional. Mas o provacional tem uma diferença, que a gente discute, entra em conflito, tem desacordo, mas a gente não consegue ficar longe. Isso é provacional. Está claro? O expiatório tem conflito, tem confronto, tem desacordo, consegue ficar longe, mas fica obsidiando o outro. Tem casais que se separam e vão mandando dardos mentais para aquele que separou. Vai chegar uma amiga sua, vai falar assim, sabe o seu marido? Sabe onde é que eu vi seu marido? Você já está separado há 5 anos. Aí vai chegar e vai falar assim, sabe onde é que eu vi seu marido ontem? Aí você responde, onde é que estava aquele cachorro, que vagabundo? Só dela falar desse jeito é sinal de que ela ainda está com mágoa. Está com mágoa, está com dor, está com raiva. É sinal de que o movimento ele é expiatório, está gerando sofrimento. E já se passaram 5 anos. Entenderam a diferença do expiatório? E o provacional? Provacional a gente tem desacordos, tem ponto de vista diferente, mas a gente faz questão de conviver com aquela pessoa. Está claro? Ô Mércia, quantos anos você está casada? 56 anos, você imagina, eu estava nascendo, eu estava no plano espiritual, você já estava casando. Aqui, já tiveram conflitos lá? Muitas vezes, provacional, porque está aguentando ele até hoje. E isso aqui é provacional, entenderam? Provacional é isso, a gente tem conflito, mas a gente está junto. Eu sei que você concorda com tudo, que eu conheço o gênio, né? Então, você imagina, esse é o relacionamento provacional. Agora, dessa relação vem os filhos. Mesmo sendo as expiatórias, também vêm os filhos. Mas na relação que nós estamos colocando, que predomina provacional, que também vem os filhos, entra a responsabilidade dos pais. Olha o que o Pedro coloca para a gente na sua primeira carta. Pedro, no capítulo 5, no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. O que é apacentar o rebanho? Acalmar. O que é a palavra apacentar? Significa oferecer pasto. Ofereça pasto para o rebanho. Ofereça a calmaria, ofereça o alimento, ofereça o equilíbrio, ofereça o exemplo, ofereça. Apacenta o rebanho de Deus. Quando a gente tem marido, tem esposa e tem filhos, a gente tem que apacentar. Não é tumultuar a vida deles. Não é tumultuar. Está claro? Gritar, berrar, xingar,
bater a porta, chutar a cadeira, jogar talher, ameaçar com a vassoura. Ô, gente, isso tudo é desespero. Isso é apacentar? Não é apacentar. Apacentai o rebanho de Deus que está dentro de vós, ofereça pasto. Uma pessoa ligou lá para casa para marcar palestra. Não foi você, Mércia. Não existiu o celular ainda. Hoje você já me liga no celular. E aí a minha esposa atendeu. E aí eu não estava em casa, falou que eu chegaria mais tarde, eu estava numa casa espírita. Aí essa pessoa chegou e falou assim, perguntando para minha esposa, já que seu marido não está em casa, eu posso fazer uma pergunta? A minha esposa falou assim, pode fazer. Aí ela pegou e falou assim, aqui, o seu marido faz tudo aquilo que ele fala na casa espírita? Minha esposa falou assim, não faz não. Porque se ele fizer... Tem pais que falam assim, não, ele já estudou a semana, ele está muito cansado, a gente foi numa festa ontem à noite, deixa esse negócio de evangelização para outra semana. Veja bem, o que a gente aprende na escola é para esta encarnação. O que a gente aprende na evangelização é para a eternidade. O que a gente está aprendendo na casa espírita é para a eternidade. O que a gente aprende de somar, subtrair, multiplicar, dividir, escrever o texto, assinar, a gente aprende sobre a cultura brasileira, sobre a geografia brasileira, sobre a história deste país, nessa encarnação. Na encarnação que vem, a gente nasce na Polônia, vai aprender tudo outra vez. Mas os valores morais que a gente adquire, nós vamos levar para a eternidade. A aula da escola, a gente não deixa o menino faltar, o que é justo. Mas a aula de evangelização, deixa semana que vem vai. 1 hora de evangelização, 1 hora por semana. Quantas horas tem uma semana? Uma semana tem 168 horas. Uma semana, 168 horas. Imagine vocês, 1 hora de evangelização, para ele, 1 hora, para ele lutar contra as 167 horas restantes da semana. 1 hora. Para ele se instrumentalizar espiritualmente, para ele se instrumentalizar afetivamente, e na hora que as forças estiverem se esvaindo, quando ele já estiver se fragilizando, e aí ele volta para a evangelização, e vai ter mais 1 hora, e tem mais 167 horas na semana. Então, teve algum problema na escola? Ele vai lembrar da aula de evangelização. Teve alguma discussão dos amigos? Ele vai lembrar da aula de evangelização, da parábola que ele assistiu. Tem algum garoto lá que está se sentindo abandonado, algum colega dele? Ele vai lembrar da história da ovelha desgarrada que teve lá na evangelização. É 1 hora de evangelização, para ele se instrumentalizar emocionalmente e lutar contra as 167 horas restantes. A força dele vai embora, chegou o sábado de novo, e novamente ele vai se revitalizar. Isso, infelizmente. Mas imagina, como que a gente vai optar por alguma coisa se nada me foi apresentado? Porque se for apresentado 2 ou 3, vou pegar um exemplo. Quando eu dava aula de evangelização para criança, eu tinha uma garota na minha sala com 8 anos de idade. 8 anos. Ela vinha de 15 em 15 dias, domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não. Eu perguntei por que ela estava faltando. Ela falou assim, não, sabe o que acontece? É porque eu venho aqui quando eu estou com a minha avó. O meu pai mora com a minha avó. A minha avó é espírita. O meu pai é católico. Mas o meu pai não importa. Quando eu estou com ele, que meu pai e minha mãe são separados, meu pai não importa. Então, a minha avó vem para o centro, aí ela me traz. E aí ela assiste a aula de evangelização. E na semana seguinte, a mãe dela era evangélica. Então, na outra semana, ela ia para o culto na igreja. Então, numa semana, ele ia na casa espírita. Na outra semana, ele ia para o culto. Numa semana, ele ia na casa espírita. Na outra semana, ele ia para o culto. Tá claro? Não, ela vai ficar bipolar religiosa. Tá certo? Aí ela me perguntou assim,
Aí a gente ficou conversando, não, então olha, não deixa de ir no culto com a sua mãe, mas toda vez que você vier para ficar com seu pai, vem para cá com a sua avó. E aí ela aprendia dos dois lados. Um ano depois ela me falou assim, aqui, o pastor falou lá na igreja que o mundo vai acabar no ano 2000. Como é que a gente vai fazer? Eu falei assim, fica tranquila, porque você lembra que eu te falei, já que você está com sua mãe, vai na igreja, mas quando você vier para cá, vem na casa espírita. Então, eu vou te falar o que a gente estuda aqui. O mundo não vai acabar no ano 2000. Ah, mas é porque lá ele fala que na Bíblia diz que 1000 passará e 2000 não chegará. É verdade, o pastor está certo. 1000 passará e 2000 não chegará sem que haja transformações. Nós vamos ter muitas transformações no planeta. Aí ela falou assim, mas e se o que você está me falando for mentira? Aí eu falei com ela, é porque o pastor então falou a verdade, aí o mundo vai acabar. Ah, então pode ser que acabe? Eu falei assim, eu acredito no que eu estou te falando. Mas se o pastor estiver falando a verdade, o mundo vai acabar. Se eu estiver falando a verdade, nós vamos ter muitas transformações. Aí ela falou assim, em quem que eu acredito? Enquanto eu estiver falando com você, acredite em mim até chegar ao ano 2000. Se depois do ano 2000 o mundo não acabar, é o que eu estou te falando a verdade. Ô, gente, imagina a confusão na cabeça da criança. Dentro do que eu estava estudando, nós já estamos em 2024, eu espero que ela esteja viva, né? Por quê? Porque o mundo não acabou, já tem 24 anos, tá claro? Então, vocês imaginem a confusão na cabeça da criança. Agora, o que eu prefiro? Eu prefiro, é melhor a gente dar 2 religiões do que não dar nenhuma, tá claro? Agora, o ideal é a gente dar pelo menos uma, que ele tenha uma orientação. Mas se eu estou com uma criança que ora está com o pai, ora está com a mãe, e isso é algo comum, isso é algo comum hoje, tá certo? Pode falar. Sim, eu costumo colocar que família e escola são instituições parceiras. Aí uma vez uma mãe me perguntou assim, aqui, o que a gente pode fazer para ajudar a escola a educar o filho da gente? Eu falei, peraí, filha, tem um erro nessa pergunta. A senhora que é mãe me perguntando o que vocês podem fazer para ajudar a escola a educar o filho de vocês, o que a escola está fazendo já é uma ajuda para a educação que tem que vir de dentro de casa. Não é a escola que tem a função de educar. A função de educar, ela é da família. Então, tem famílias que estão delegando isso para a escola, e isso é um erro. São instituições parceiras, mas a responsabilidade da educação, ela é da família. Está claro? Volta de novo na orientação de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Oferecer pasto é a gente que está em família. A escola, nós temos menos tempo enquanto professores com os filhos que estão na nossa sala do que quando a gente está com eles em casa. Até porque em casa a gente está com 2, 3, 4. A escola tem 30 dentro de sala, 35. É claro, não tem jeito deles estarem educando. Tudo bem? Até aí tranquilo? A necessidade da gente levar o filho para a religião é porque lá na frente ele pode escolher. Já me falaram assim, mas e se ele não quiser vir? O que a gente faz se a criança não quiser vir? Hã? Enquanto a gente que estiver tomando conta do nariz dele, né? É o livre, ele vai escolher com qual idade? A partir daí. Quantos anos você tem? Você escolheu com qual idade? Estava nova? Você chegou agora? Você já tinha mais de 18? Sim. Você decidiu sozinho, não foi? Isso. Isso, livre-arbítrio. Tá claro? Agora tá lá com sua filha, quantos anos tem que a gente estava aqui?
18. E ela está na sala aqui? Ela faz parte aqui? Desde a barriga já está sendo evangelizada. Ou seja, imagine se com 8 anos ela não quisesse vir mais. Você ia deixar? Mas quem é que manda naquela casa? Entendeu a diferença do livre-arbítrio? Quem manda é a gente. Tá claro? Aí já me falaram assim, ô Emerson, mas a criança não tem livre-arbítrio? Tenho, ela em casa também. Eu tenho 3 filhas. Elas têm livre-arbítrio. Quando elas estavam no plano espiritual, escolheram nascer lá em casa. Usaram o livre-arbítrio. Escolheu, acabou. Gente, a Terra tem 4 bilhões de lares. Elas podem nascer em qualquer lugar. Vai nascer na minha casa. Perdeu o livre-arbítrio. Perdeu o livre-arbítrio até qual idade? Até 18. Depois disso, a vida é delas. Mas a religião foi apresentada. A religião te foi apresentada. Você estava no catolicismo, depois você veio. Eu comecei no catolicismo até os 11 anos. Depois eu fui para a doutrina espírita. Está claro? Então, imaginem, o livre-arbítrio, ele precisa acontecer. Quem orienta isso para a gente é um livro que se chama Desafios da Educação. Oi, meu filho, pode falar. Sim. Está até hoje, mais de 50 anos. Você imagina que isso vem a partir do exemplo dos pais. Entretanto, mesmo quando tem o exemplo, os filhos têm livre-arbítrio. Na fase adulta, ali aconteceu. Mas isso não é o comum. 5 filhos, os 5 trabalhadores da seara do Cristo, os 5 envolvidos, os 5 se casam e os 10 estão envolvidos. Isso é na família deles, tá? Senão vocês estão achando que toda família vai ser assim, vai ser uma beleza. Não vai, não. Tá claro? Pode falar, filha. Sim. Uhum. Isso. Ficou a semente, não ficou? A semente. É. Ou então, quando estiver apertado, fala assim, mãe, na hora do culto no lar aí, faz uma oração para mim. O que significa, gente? Significa que a gente cumpriu o nosso papel, que foi de lançar a semente. Está lançado. Então, se for para outra religião, olha, isso que a gente está discutindo aqui é a pergunta de número 21 de um livro que se chama Desafios da Educação, que é um livro da psicografia de Raul Teixeira, sob orientação do espírito de Camilo. Tá? E aí, olha o que o Raul Teixeira pergunta para o espírito. Quando os filhos, como lidar com os filhos de pais espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Como lidar com filhos de pais espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Filhos que não querem vir na doutrina espírita, como lidar com esses filhos? Filhos de lares espíritas. Olha o que o Camilo responde. Vamos partir do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais. Aí ele começa a responder a função dos filhos. Vamos partir do pressuposto que o desinteresse não é dos pais, porque tem pais que já são desinteressados.
Tem pais que se dizem ser, mas não frequentam, não leem, não fazem culto no lar, não orientam. Ah, não, eu sou espírita porque um dia ouviu falar de Kardec e concorda até com Kardec, pronto. Mas não frequenta lugar nenhum, não se envolve com atividade nenhuma, não faz tarefa nenhuma, nada. Então, simpatizante. Aí quando ele coloca, vamos dizer, se o desinteresse não é dos pais, vamos avaliar os filhos. Aí ele coloca, no caso das crianças, nós vamos utilizando as técnicas de persuasão. Aí o Raul Teixeira dá o seguinte exemplo. Você está saindo para a casa espírita? Você não fica ali, senta com a criança e fala com ela, ô filhinha, a gente precisa de ir para a evangelização, sabe por quê? Jesus vai te ajudar. Para. Raul Teixeira fala, não vem com essa conversa. Já chega e fala assim, anda, estou indo, sua mãe está indo, anda logo, estou fechando a casa, vamos embora, vem atrás de mim. Pronto, acabou. E eles têm que vir, pronto, acabou. Você não fica argumentando com a criança, não. Ele fala, com a criança a gente não fica argumentando, ela tem que acompanhar o direcionamento que os pais estão dando. É assim que funciona. Entender? Com a criança é assim. Então, mas a criança pode escolher? Pode. Desde que nos acompanhe, ela pode escolher. Ela vai nos acompanhar. Mas eu não quero mais não. Ok, filha, quando você tiver de idade para você decidir, você decide, mas por enquanto você me acompanha. Nós estamos colocando como ali sendo núcleo, porque quando eles se ausentam, eles sabem aonde que eles podem vir, questionar, pedir para orar. Eles sabem, porque tem uma semente ali. E quando forem os jovens, o que a gente faz? Quando os jovens não quiserem? Aí quando é maior, fica de... Quando é maior, depois de 18. Mas e quando está entre 12 e 18? Quantos anos tem a sua filha? E ela ainda come lá? Graças a Deus, né? Porque senão eu quero saber se você está obrigando ela ainda com 42. Então já melhorou. Depois a vida é deles. Isso. Está lá, não está? Gente, e tem aqueles ainda que depois saem e falam assim, esse negócio de Deus é bobagem, eu até perdi a fé já. Quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa gostaria, ela perde a fé. Gente, mas é muito legal uma pessoa perder a fé e ela passar pelo teste da perda da fé. Sabe como é que é o teste? É a pessoa estar no carro e ele estragar em cima de uma linha de trem e você escutar a sirene, escutar o apito do trem lá na frente. Olha, nasce uma fé, menina, é muito impressionante. Tá claro? Então a gente testa a fé do povo, né? Tem hora para poder testar a fé, tá claro? Agora, quando está com 12, 13, 14, 15, é costume eles falarem assim, eu não vou, eu quero ver, você vai me fazer. Ainda mais os jovens hoje, né? A gente aqui na faixa de 1,70 m, né, João? Os jovens hoje com 1,90 m. Eu quero ver quem vai me fazer. E aí eu coloco para os pais assim, o que o Camilo coloca? Com a criança não existe essa opção. Com os adolescentes, ele fala, utilize as técnicas necessárias para conduzir os teus filhos. E eu costumo colocar para os pais assim, você tem que falar para o filho, para a filha, vão filho. Aí ele vai falar assim, não quero não, está com 14 anos, 17 anos, eu não quero não vou não quero saber disso não. Vão filho, vão comigo? Não vou não vou. Ô filho, vão comigo, eu gostaria que você fosse. Aí vai falar assim, eu não vou, para de me chamar que eu não vou, eu não vou. Meu filho, então vão. Aí fala, mas que droga, eu não vou, eu já te falei que eu não vou. Então, eu peço aos pais para não perder a paciência com o filho, porque os pais costumam fazer assim, então fica aí com esse computador, quero ver, na hora que o desespero chegar, os obsessores aproximarem. Gente, parece que a gente está até desejando a desgraça para eles, não é? Não precisa a gente desejar nada disso. É só colocar, não perca a paciência. Aí você vai falar, vão meu filho, ele vai falar, eu não vou. Aí você fala, então tá meu filho, então já que você não vai, vão comigo. E aí ele fala que não vai, você insiste para ele ir. Enfim, até que ele perde a paciência conosco.
Quando ele perder a paciência, ele vai falar assim: por que você quer que eu vá? Pronto. Essa é a pergunta que todos fazem, gente, porque o jovem não sabe inovar. Eles vão repetir a pergunta: por que você quer que eu vá? Sabe por quê, meu filho? Eu faço um monte de coisas para você que eu não quero, mas eu faço. Então eu quero que você faça uma por mim. Vão comigo na reunião. Ah, é? O que você faz por mim? Porque vai vir a outra pergunta, que nós estamos falando do adolescente. O que você faz por mim? Aí você responde: tirando a parte do espermatozoide, porque se você está aqui, quem te deu fui eu não vou explicar. Tirando a parte do espermatozoide, sabe aquele show que você foi há 15 dias atrás? Eu nem queria que você fosse, eu nem concordo com aquela banda, eu paguei, eu levei e eu busquei. Eu nem queria que você fosse, eu fiz por você. Então, vão comigo. A gente vai, assiste a reunião, depois sai de lá, toma um sorvete, comenta o tema, troca ideia. Aí ele fala assim: não, mas eu não vou não. Bom, então, meu filho, se você não quiser ir, eu também não preciso de fazer para você aquilo que eu não quero fazer. Aí ele falou: ah, é? O que, por exemplo? Aquela festa de 15 anos daqui a 3 semanas, eu nem quero que você vá, porque eu vou ter que te buscar 2h30 da manhã, então acho melhor você não ir. Aí o que o filho fala? Chantagem agora. Claro que você tem que estar preparado para o diálogo. E você responde para ele: não, filho, isso é condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. A gente não faz, a gente não recebe. Pronto, acabou o diálogo, não acabou? Sabe quem fala isso para nós sobre condição? Clarencio, no livro Nosso Lar, no capítulo 13. Quando ele vai falar daquela senhora que quer vir proteger os filhos dela na terra. Lembram disso? Ela quer proteger os filhos dela na terra. Aí o Clarencio pergunta para ela assim: quantos bônus hora a senhora tem para nós atendermos o teu pedido? Ela responde: 304 bônus hora. Aí o Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que o espírito superior não ri, mas o espírito superior ri. Aí ele dá uma risada, e aí ele fala assim: tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas na cidade de Nosso Lar. 6 anos que a senhora foi resgatada da treva. E aí ele começa a enumerar as tarefas que ele passou para ela, e ela começou e parou, começou e parou, começou e parou. Ele ofereceu para ela 4 tarefas diferentes em 4 departamentos diferentes no plano espiritual. Ela largou as 4. Somando o pouquinho que ela trabalhou, deram 304 horas. E aí o que ele cobra dela? Ela tem que ter bônus hora. Ela tem que ter mérito para poder vir visitar os filhos. E aí, olha o que ele coloca. Aí vem o ponto que eu coloquei para vocês. Ele disse assim: quem não coopera, não recebe cooperação. O que ele está dizendo? A vida é feita de condições. Quem não coopera, não recebe cooperação. Ela não fez por merecer, não tem como receber. Isso é Clarencio que ensina. Os nossos filhos não estão nos ajudando em nada. E a gente está oferecendo para eles tudo. Tudo que a gente pode. Ah, não é melhor, né, coitado? Porque a gente vai nessa de coitado, e vai oferecendo. Oferece um benefício daqui, oferece um dinheiro para um show ali, mas na hora que pede alguma coisa, um trabalho, uma tarefa, eles não fazem nada e ainda aumenta o tom de voz e ameaça. E aí o Camilo, voltando à pergunta desafios da educação, como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita, ele coloca: quando jovens, a gente vai utilizando as técnicas de persuasão. Com criança vem a condução. Como jovem, as técnicas de persuasão. Aí ele fala: ainda assim, o mais importante é que a gente zele para que eles tenham uma vida moral equilibrada. Ainda que não frequente, aí volta no exemplo que a senhora estava dando, ainda que não frequente,
que tenha uma vida moral equilibrada. Por quê? Porque enquanto a gente, na função de pais, a gente foi dando exemplo. Eles sabem que eles podem contar conosco. Está claro? Ficou dúvida? Minhas duas filhas mais velhas, algum tempo atrás, chegaram para mim e falaram: seu pai, as meninas, a gente precisa conversar com você, mas tem que ser longe da mamãe. Eu falei: tá certo. Na hora que a minha esposa tinha saído, né, com o carro, aí eu chamei as duas. Falei: filhas, o que vocês gostariam de falar comigo? Elas falaram assim: pai, as meninas, quando elas fazem referência às meninas, são duas amigas gêmeas, filhas de um casal de amigos nossos. Então, quando elas falaram assim: pai, as meninas estão usando droga. Eu falei: elas estão usando droga? Estão. Como é que vocês sabem? Ah, nós vimos na rede social, elas conversando, uma pedindo a maconha para outra, conversando com o colega, se iria cheirar. Tá certo. Por que sua mãe não pode saber? Ô pai, porque você sabe, né, pai? Os pais delas não sabem. Se mamãe souber, a primeira coisa que mamãe vai fazer, pai, é ligar para a mãe delas. Eu falei assim: e por que eu posso saber? Porque a gente sabe, pai, que você vai tomar alguma providência e não vai ser ligar para o pai delas. Tá certo. Cheguei em casa à noite, isso me contaram de manhã. Saí, fui trabalhar. Quando eu voltei, eu cheguei em casa à noite e falei assim: meninas, eu pensei no que eu vou fazer. Pensou, pai? Pensei. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vocês vão chamá-las para dormir aqui em casa nesse próximo sábado. Vocês vão chamar as duas para dormir aqui. E aí eu vou conversar com elas. Ô pai, se elas não quiserem? Eu falei assim: olha, o meu problema é pensar numa solução. O problema de vocês é fazer a solução acontecer. Vocês vão usar o argumento que vocês quiserem. Elas não são amigas de vocês? Tragam as duas para cá. Enfim, convidaram, insistiram, não sei o que e tal, levaram as duas para dormir lá. Levaram as duas, elas falaram assim: pai, elas vão vir, e agora, o que é para a gente fazer? Na hora que a gente estiver sentado na varanda, fazendo lanche, batemos papo, não sei o que e tal, uma de vocês vai sair, vai lá para o quarto e chama sua mãe, vai conversar sobre qualquer assunto, chama sua mãe para lá. E aí eu converso com as duas. Então, a senhora diz: pai, mas e se não der certo? Vai dar. Chama sua mãe e vai lá para dentro. Então, na hora que saíram, eu peguei e falei assim: meninas, aí eu chamei as duas. Na hora que fizeram isso, eu falei: meninas, deixa eu falar com vocês. Vocês estão usando droga. Na hora que eu afirmei, as duas olharam para minha outra filha que estava na mesa. Aí eu falei assim: eu não preciso olhar para ela não, porque elas nem sabem que a gente ia ter essa conversa. Tirei minhas filhas da situação. Aí elas falaram assim: como é que você sabe, tio? Eu falei assim: não tem nada dos espíritos. Eu não contei nada dos espíritos. Eu falei assim: estamos em janeiro. Lembra que em novembro eu fui na casa de vocês? Quando vocês chegaram para me cumprimentar, você estava cheirando maconha. Falei para uma das gêmeas. E vocês estavam juntas. Então, eu deduzi que vocês estão usando maconha. Ô, gente, claro que aquilo foi um golpe de sorte, tá? Porque não estavam cheirando maconha, tá certo? Mas elas tinham maconha no quarto, entenderam? Então, elas pegaram e falaram assim: ô tia, a gente está usando. Eu falei: vocês duas? É. Então, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu pedi às meninas para chamarem vocês para lanchar aqui, que a gente precisa conversar. Sabe, olha, nós vamos pensar em como vocês vão largar isso. Ah, mas meu pai e minha mãe não sabem. Eu sei que não sabem. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou olhar psicólogo para vocês duas, eu vou olhar um psiquiatra para vocês duas, para a gente já começar a pensar em medicação, e nós vamos pensar em tratamento, mas a gente vai largar esse tal de droga. Nós vamos largar isso. Na época, elas estavam por volta de 16, 17 anos de idade. E aí, a hora que eu falei: nós vamos largar disso. Antes dos seus pais descobrirem, nós vamos começar o tratamento. Quando eles descobrirem, já está tudo caminhando. Ah, não, mas a gente queria que o psicólogo fosse você. Comigo, não. Comigo, não. Eu conheço vocês desde o ventre. Comigo, não dá. Eu vou marcar. Falei com elas. Elas aceitaram. No meio da semana, a mãe delas descobriu, porque uma delas deixou a tela do computador aberta.
quando a mãe descobriu, chamou pelas duas, e aí elas falaram, a hora que... O que aconteceu? Foi ver o texto lá e ver que elas estão falando de droga, que não sei o quê, que agora elas vão ter que parar, porque o tio descobriu. Na hora que falaram isso, a mãe chamou as duas, aí elas falaram assim, mãe, não briga não, mãe, o tio Enzo já sabe, Aí elas me ligaram, a gente conversou, passei os profissionais que eu já estava olhando, e depois deixei a cargo da família. Por que eu estou colocando isso para vocês? Os nossos filhos, as minhas filhas, envolvidas com a doutrina, envolvidas com a mocidade, da mesma faixa etária delas. Então, na hora que elas viram, já me alertaram. Aí depois que a minha esposa ficou sabendo, mas ficou sabendo depois, e aí ela falou assim, por que vocês não me contaram? Mãe, a gente te conhece, você ia dar com a língua nos dentes. Então, vocês imaginem, elas já me contaram para a gente tomar uma providência. Mas isso é algo que a gente aprende no nosso movimento. Entre os amigos, quando um está usando, o que o outro faz? Ele vai alertar alguém? Aquele que está usando até oferece. Entenderam a diferença? Olha a importância de nós termos uma educação religiosa. Quando o Camilo coloca para a gente, preocupemos-nos, ainda que não tenha base religiosa, não tenha continuidade, preocupemos com a formação moral deles. Tá certo? Mas aí eu pergunto para vocês, e depois da gente fazer tudo, o filho pega o caminho errôneo lá e 18, 19, 23, 28, e vai fazendo as bobagens dele pela vida. O que a gente faz? Oração. Aí você já está orando, já tem 28 anos. Você está esperando, porque a mãe de Santo Agostinho... Agora, sabe quem que é a mãe de Santo Agostinho? Santa Mônica. Ela também se santificou. Oração, tá bom? Também. Essa pergunta o Chico faz para o Emmanuel. O Chico faz essa pergunta para o Emmanuel. Olha a pergunta que o Chico faz. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo. Olha, você já orou, você já levou para tomar passe, já levou no terreiro de Umbanda, já fez macumba com galinha preta e vela acesa do lado, já levou para o pastor, já levou para o padre, você já fez de tudo, já levou para o psicólogo, já tomou medicamento controlado, já fez de tudo, e ele continua rebelde e incorrigível. O que fazer? Essa é a pergunta de número 190 do livro O Consolador, que é um livro só de perguntas e respostas. Que devem fazer os pais? Aí o Emmanuel responde assim: com os filhos impermeáveis. Com os filhos impermeáveis, quer dizer, não aceitam nada, que os pais não descuidem da dedicação e do sacrifício. Que a gente faça o melhor que a gente puder. Não descuidem da dedicação e do sacrifício. Mas ele não para aí. Mas aguardem a ação de Deus no coração desse filho. Porque Deus, olha só essa parte, Deus vai semear o amor no coração desse filho através de dores atrozes. E aí é que vem o sofrimento. Quando fala lá, a mãe de Santo Agostinho rezou mesmo, tá? Quase 30 anos orando por ele. Mas ela soube assistir o sofrimento dele. Que a nossa dificuldade no papel de pais é a gente achar que os nossos filhos não merecem. Quando começa a sofrer, a gente pede a Deus, passa esse sofrimento. Mãe, então, é uma beleza. Mãe pede mais isso que pai, viu, João? Mãe pede sofrimento para ela que ela acha que o filho dela não merece. Gente, o filho acabou com ela. Ele acabou com a raça dela. Depois ela vai lá para o quarto, chora e pede, Deus, passa essa dor para mim, porque meu filho não merece, Senhor. Que não merece? O capeta destruiu a vida dela. Merece. Agora é a hora dele corrigir. Aí quando vai conversar isso com o pai fala assim, está colhendo o que plantou. Pronto.
E pai não entra para quarto e vai chorar pedindo a Deus para passar dor para ele, não. Quem pede isso é mãe. Pai não pede. Está colhendo o que plantou. Ok. Por quê? Porque é a razão e o sentimento. Tá? Agora, a gente tem que dar conta desse movimento? Tem. Aí eles vão aprender com dor. Sabe o que significa isso? Tem um ditado popular que fala assim: a palavra convence, o exemplo arrasta. Todo mundo conhece o ditado, não conhece? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, eu vou acrescentar o ditado baseado, inclusive, nessa resposta de Emmanuel. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Só a dor transforma. Está claro? Ficou dúvida? Tranquilo? Então eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as reflexões da noite. Até breve, viu, Mércia? Obrigado, viu, filho? Contribuindo com a nossa casa, trazendo os ensinos maravilhosos. Você fez a referência à sua esposa, você não contou por que ela disse que não quer voltar mais com você. Você já falou isso, sabe? E por quê? Fala para nós. A minha esposa falou assim, que ela não quer mais voltar comigo, porque eu coloquei assim, eu quero ver se nas próximas encarnações a gente ainda volta junto. E aí ela me respondeu assim, com você, nunca mais. Essa encarnação, se Deus quiser, é a última. Não sei se a gente teve outras, mas com você, nunca mais. Aí eu falei assim, mas meu bem, mas por quê? Aí ela falou assim, quem é que aguenta isso? Quem é que aguenta dormir com um homem que quando você acorda, coloca a mão no travesseiro ao lado, ele já saiu de casa. Eu saio entre 4 meses e 5 horas todo dia. Fica muito mais por conta do abrigo. Quando a gente fala que vamos programar uma viagem, você tem que programar a viagem do abrigo. Só a casa espírita te diz que você sai para poder fazer palestra. Meu bem, mas está tudo bem dentro de casa? Afinal de contas, está tudo bem, porque já temos mais de 30 anos de casado e está resistir lá. Aí eu falei assim, mas está tudo bem dentro de casa? Aí ela foi responder, mas eu vou ficar até o final, mas é só nessa, porque Deus vai ajudar. Você nunca mais eu volto. Esse é o motivo. É uma pena que você vem aqui só uma vez no ano, né? Que a gente gostaria. Então, não pode ficar muito com raivinha de nós, não. Que Jesus te abençoe. Gratidão, viu, Emerson? Tudo de bom para você, viu? Na próxima semana, nós vamos ter o Thales, que vai falar para a gente sobre educar é amar. E agora nós vamos fazer a nossa prece final, para despedindo, né, dos nossos companheiros e amigos que nos acompanham pelo YouTube. E depois nós vamos dar os recadinhos. Deus, nosso Pai, misericordioso e justo, agradecemos a bênção da reencarnação, que nos dá oportunidade de encontros, reencontros, de afeto, de desafeto, consertando aquilo que um dia, pelo livre-arbítrio, fizemos as escolhas, e hoje estamos juntos, procurando consertar, procurando redimir, através dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que consola, que esclarece. Abençoa, Mestre Jesus, toda essa família que está hoje aqui com a gente, representando cada familiar, que possam receber a bênção do nosso Mestre amado Jesus. Fique conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre, que assim seja. Também, né, gente, vamos envolver nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, enviando vibrações de paz, de fé, de esperança em dias melhores para um novo recomeço. E a espiritualidade amiga amparando aqueles que retornaram ao plano espiritual. Fique conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim...